Olá, pessoal. Eu sou a professora Carla Salomé, formadora da disciplina Conteúdos e Processos de Alfabetização. Esse vídeo, ele tem como finalidade abordar o conteúdo do quarto estudo online, que objetiva discutir sobre concepção e prática de avaliação no processo de alfabetização. Bom, inicialmente, é preciso ficar claro que as crianças que estão em processo de alfabetização, elas também estão em processo de aquisição da leitura e da escrita. É importante compreender que nesse processo, a avaliação deve ser diagnóstica e contínua, jamais classificatória. Isso exige bastante comprometimento e dinamismo por parte do professor. Avaliar nesse processo significa diagnosticar os avanços das crianças e, sobretudo, identificar as dificuldades das mesmas para redirecionar a prática do professor, a fim de intervir para que a criança consiga superar as dificuldades e prossiga aprendendo. Bom, como que tem que ser pensada a avaliação no processo de alfabetização, em crianças que estão em processo de alfabetização? Essa avaliação, ela precisa ser levada em conta as tomadas de decisões, porque avalia-se no processo de alfabetização a fim de que o professor consiga redirecionar a sua prática. Então, a avaliação, ela é sinônimo de tomada de decisões, diagnóstico e tomada de decisões. Para quê? Com o objetivo de reorganizar estratégias didáticas a fim de que as crianças consigam superar suas dificuldades e prossigam aprendendo. E nesse sentido, o portfólio, ele se destaca como um importante instrumento de avaliação e também de autoavaliação. Por quê? Porque o portfólio, ele dá uma visão geral da turma e também detalhada de cada criança, possibilitando ao professor avaliar todo o processo de evolução da criança em um determinado período de tempo. Portfólio significa porta-papéis, que pode ser uma pasta catálogo, uma pasta elástica, uma caixinha, um caderno, e até mesmo ser organizada em formato digital. Na alfabetização, esse portfólio, ele pode ser formado por várias atividades das crianças, mas também inclui as fichas com dados pessoais das crianças e as fichas de reflexões do professor. Mas nós precisamos entender sobre o portfólio. Será que ele representa apenas uma amostragem das atividades das crianças? Não, essa não é a concepção que traz evidências científicas. A concepção que os estudos apontam que o portfólio, ele enuncia um importante instrumento de avaliação e autoavaliação, é aquela além da amostragem das atividades, que possibilita a reflexão por parte do professor. Por isso que é importante, nos portfólios, ter não somente as atividades das crianças, mas é importante os relatos e os pareceres do professor também, tá? E ele permite a autoavaliação por parte do professor, que tem a oportunidade de se autoavaliar e avaliar a sua prática, e também já desenvolvendo a competência crítica das crianças desde a primeira infância. Porque através da oportunidade em que nós oferecemos para as crianças de visualizar o seu progresso através das atividades que estão no portfólio, ela vai ter condições de desenvolver esse senso crítico sobre o seu próprio progresso, sobre a sua própria aprendizagem. Então, o portfólio, ele também traz outra vantagem, que ele possibilita o reagrupamento conforme níveis e características de aprendizagem.
Então, através do olhar do professor nas atividades das crianças, ele tem condições de realizar agrupamentos na sala de aula, conforme as características e os níveis de aprendizagem das crianças. E outra vantagem do portfólio é que ele se evidencia como um importante documento por parte de acompanhamento dos pais. Então, nas reuniões de pais, nós também podemos utilizar o portfólio como um documento, para que os pais também tenham a oportunidade de acompanhar a evolução da escrita através da observação que eles poderão fazer do portfólio das crianças, do portfólio dos seus filhos. Também trazemos aqui a perspectiva do erro construtivo, no sentido de perceber a função deste no processo de construção do conhecimento por parte das crianças, em uma perspectiva crítico-libertadora, e que tem que permear todas as situações de aprendizagem. A questão do erro. No processo de alfabetização, muitas das vezes, o erro ele está associado a um tipo de avaliação que considera aspectos como certo e errado. Apenas isso, do ponto de vista da avaliação. E esta é uma concepção bancária de educação e errônea, que não agrega na aprendizagem dos estudantes e nem na prática de reflexão do professor. Nós precisamos superar esse formato de avaliação associado ao certo e ao errado, para uma concepção libertadora do conhecimento, em que a nossa atitude frente ao erro assume uma posição de liberdade e de superação, tendo o erro como uma forma provisória do saber. Como Paulo Freire já dizia, o erro nada mais é do que isso, um tipo, né, uma forma provisória do conhecimento, que pode ser superada dependendo dos estímulos, dos incentivos e da intencionalidade da prática pedagógica. Olha que interessante, não é mesmo, pessoal? O erro, ele indica o que as crianças estão pensando. E é aí que o professor deve intervir. Olha a importância do erro. Porque o erro, ele identifica aquilo que a criança está pensando, a forma de organização do pensamento da criança. E o professor, ao compreender isso, essa forma de organização, essa forma de expressar o seu pensamento, ele vai intervir nesse processo, incentivando a criança a fazer novas descobertas e a trazer novas respostas. Por isso que Paulo Freire já considerava o erro como uma forma provisória do saber. Chamo a atenção para esta imagem. E o refrão da música, o que é, de Gonzaguinha. Pois tem tudo a ver com a perspectiva construtiva do erro no processo de aprendizagem. O professor, ao ensinar, ele precisa ter justamente a consciência de que errar é uma estratégia que torna a pessoa um eterno aprendiz. E para que a educação seja, de fato, humanizadora e inclusiva, isso deve ser cultivado com as crianças desde a infância. Espero ter ajudado vocês a pensar um pouco sobre a importância da avaliação como diagnóstica e tomada de decisões por parte do professor. Também pensado um pouco sobre a importância do portfólio como instrumento de avaliação e autoavaliação. E, de forma geral, espero que essa disciplina esteja sendo agradável e produtiva para a formação de vocês. Muito obrigada.